Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pé no Barro Podcast. Eu sou o Armindo Bart, host aqui do podcast, e comigo tá o Bruno Quadros. Buenas, pessoal, vamos que vamos. Vamos lá para mais um episódio. O Rio Grande do Sul segue precisando de muita ajuda ainda e vai precisar por um bom tempo. Então a gente escolheu, né, dentre tantas iniciativas que tem por aí, que estão ajudando muito, a iniciativa do Instituto Desenvolve Pecuária. Então se você quer fazer a sua doação, quer ajudar, tá de longe, né? Muita gente acompanha a gente do Mato Grosso, de outros estados do Brasil inteiro. Então, na tela tá aparecendo para vocês aí o Pix do Desenvolve Pecuária e o número, né, para quem tá nos ouvindo é o 51999079786. Certo? Bruno, vamos apresentar acho que a nossa convidada. Hoje nós vamos falar de um assunto bem interessante hoje, né? Nós vamos falar de vários assuntos hoje, né? Já deu para ver que nós vamos falar de muita coisa, mas não é uma peculiaridade, mas é bem interessante. Hoje nós vamos falar muito sobre búfalo, tá? Vamos falar muito sobre essa raça aí, sobre essa criação, sobre tudo isso, tudo que envolve, né? Então a gente vai estar com a Desirê Müller, vai estar conversando conosco, médica veterinária, vai estar aqui falando. Obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada. Então, Armindo, vamos lá? Vamos falar toda a apresentação. Isso, nós rapidinho, né? Falar um pouco dos nossos apoiadores, que é quem paga os boletos aqui pro Pé no Barro Podcast. Agradecer a CIA Brasil, CIA Serviço de Inteligência em Agronegócios. Se você quer intensificar a sua produção, ou você é empresário, quer ter uma consultoria empresarial de qualidade, desenvolvimento de cadeia, entre em contato com a CIA Brasil através das redes sociais, né? CIA_agronegócio ou ciabrasil.com.br. Lembrando que pela CIA Brasil, né, a gente está no dia 25 de junho, tem uma Masterclass que a gente vai falar bastante sobre como aumentar a produtividade na pecuária, como produzir mais, como a gente usar as tecnologias de maneira correta. Então, no dia 25 de junho, nos acompanhe na Masterclass e dentro dessa Masterclass a gente vai fazer um novo lançamento, né, do treinamento, a turma 4 do Lavoura de Carne. Então, acompanhe a gente aí pelas redes sociais. Estou produzindo bastante conteúdo no meu Instagram e é bem importante que quem quiser, né, trabalhar de maneira correta com a pecuária, dentre todos os desafios que a gente vai passando, acompanhe aí a nossa live. Outro apoiador nosso é a Premix Nutrição. É uma empresa que está há 45 anos no mercado, oferece soluções integradas para a pecuária, é líder nacional no setor. Então, se você quiser saber mais sobre a Premix, entre em contato. O Thiago é o supervisor, representante aqui no Rio Grande do Sul. A Premix está iniciando, né, um trabalho muito forte no Rio Grande do Sul e escolheu o Pé no Barro Podcast como uma das suas fontes de disseminação de conteúdo, de apoio. Então, entre em contato com a Premix, também a Agrocampo Giordani, que é um site, uma loja agropecuária virtual. Então, se você quiser comprar produtos diferenciados aí que você não encontra na sua região, entre em contato com a Agrocampo Giordani pelo site, Agrocampo Giordani, ou pelo WhatsApp que está aparecendo aí na tela. Também a ZT Sementes, tanto para a produção de soja, trigo e aveia. Entre em contato com a ZT Sementes, @ZTSementes ou ztsementes.com. A San Esteban, que é a maior franquia de moda equestre do Brasil, também é nossa apoiadora. Estou vestindo, hoje eu vim com a camisa da San Esteban. Bem bonito hoje. Até temos que falar pro pessoal do San Esteban, nos mandar mais umas aí, né, Bruno? Estamos com o estoque um pouquinho baixo, então o pessoal da San Esteban, se você quiser andar com roupas andar super bem vestido, né? Tem que o copinho também, tem o material de casa todo e toda estileira. Tem vários segmentos home, aí. A linha Home, vinhos também. Então a San Esteban, uma marca espetacular. Satisfação enorme estar conosco. Entre em contato com a San Esteban, @San Esteban. E para fechar, a MT Soluções Agropecuárias, que é uma empresa que oferece soluções para sistemas de pesagem, infraestruturas, enfim, para controle animal. Então entre em contato com @MT Soluções Agropecuárias. E você que está nos assistindo aí, quiser colar sua marca conosco, entre em contato também e nos siga nas redes sociais, é bastante importante. Dê o seu like, avalie a gente com 5 estrelas no @Pé no Barro Podcast em todas as redes. Temporariamente está suspensa a praga, né? Um período que nós estamos passando, suspendi isso aí por um período, mas vai voltar. Então, continua seguindo, continua compartilhando, encaminhando, que auxilia bastante na nossa execução aqui. Isso aí. Vamos falar com a Desirê, então, rapidinho, falar o currículo dela, né? Desirê, ela é médica veterinária, pós-graduada em Clínica e Cirurgia de Equinos, também pós-graduada em Clínica e Cirurgia de Pequenos Animais, é presidente da Ascribu, vice-presidente da FEBRAC, conselheira fiscal da ABCB e produtora rural, mãe, dentre outras tantas atividades, né, Desirê? Isso mesmo. Então, muito obrigada pelo convite aos ouvintes, só para esclarecer essas siglas na qual... né?
Muitos desconhecem, a Cribu é a Associação Gaúcha de Criadores de Búfalos, a BCB é a Associação Brasileira dos Criadores de Búfalos e a FEBRAC é a Federação Brasileira das Associações dos Criadores de Animais de Raça. Joia. Pouca coisa, né? Pouca coisa. Mas não tá envolvido em pouca coisa. Não, é bacana contar essa história, tá contigo, né? Trazer essa visão também, não só de quem tá numa entidade, mas também essa visão de produtor, né? De quem tá na atividade fazendo, né? Eu tive rodando essa semana indo pro interior, né? Tudo que a gente vem passando, né? Então, regiões mais ou menos afetadas, né? E a gente tá... O cara que não... Todo mundo tá passando por um período super complicado, quem tá no campo, né? A gente viu muita área de soja aí que ainda tá sem conseguir ser colhida, né? Sim. A área que tá... O cara tá sofrendo, plantou, fez tudo, chegou na hora, agora não consegue. É a pastagem atrasada. Tu tava falando dos nossos patrocinadores, eu fui lembrando, né, cara? Semente de soja vai ter muita dificuldade pro próximo ciclo. Questão de nutrição animal que vai ter que entrar, as pastagens todas atrasadas, então vem toda essa parte de inverno. Vai ter que dar um suporte nutricional, vai ter que ir pro coxo também como auxílio nisso aí, né? Então todas essas coisas que nós estamos enfrentando no momento, isso faz... eu digo que esses dias nós estávamos conversando, todo ano é um ano, alguma coisa vai ter. Sim, uma seca, uma chuva, uma enchente, A gente calor. não sabe o que vai ser, mas vai ter, e essa é a dificuldade de quem tá no campo, né? Sim, é todo dia um dia novo, né? E às vezes um evento climático, por algum determinado tempo, é suficiente para acabar o teu investimento e a tua lucratividade. Sem dúvida. Tudo super apertado. Como é que tu entrou nessa história toda? A gente estava conversando um pouquinho no bastidor, assim, como é que tu vai pro campo, né? Tu diz, não sou de família que era originária do campo, como é que vai pro campo? Eu sou guria de apartamento, nasci e me criei no Higienópolis, um bairro da Zona Norte de Porto Alegre, mas desde muito pequena eu queria ser veterinária, porque minha mãe não deixava eu ter cães em casa. Enfim, me formei em veterinária em 2010 e na época minha mãe quis vender o apartamento e comprar dois, um para mim e para minha irmã. Eu digo, com a minha parte, quero comprar um sítio. Não queria trabalhar em clínica de jeito nenhum. Bom, compramos uma área pequena em Itapuã, onde eu fui recém-formada, e foi onde eu trabalhei demasiadamente ao longo de 2, 3 anos, até conhecer meu vizinho, que eu acabei me casando, mas eu nunca tinha olhado para o campo da forma com que eu olho hoje. Eu tinha o campo porque eu tinha lá os meus cavalos, e até então era isso, né? Não olhava para vacas, nem sabia o que era búfalos. Então, o meu sogro tinha umas vacas mestiças, não queria mais aqueles animais que estavam sempre bichados, era um inferno. E ele disse, vou doar essas vacas por inquilino que arrendava uma parte grande do campo. Eu digo, não dá para mim. Como assim vai dar ali 20 vacas para alguém? Isso é um monte de dinheiro. Peguei essas vacas e só gastei dinheiro. Porque era carrapato, era bicheira, eu não tenho peão no campo. Então, nascia os terneiros sempre com o umbigo bichado, isso é comum nos bovinos. E aí tinha que chamar algum vizinho que laçava, era a vaca correndo para cá, subindo o morro, uma loucura. E aí, em 2017, meu marido disse, vai pra Expo Inter ver o que tu quer da tua vida. Porque assim não tá dando certo. Aí fui em algumas raças. Eu queria muito ter Hereford. E pelo que eu fui conversando, o meu campo não era para aquilo. Não era para uma raça europeia que precisa de pastagem, que não é uma raça rústica, né? Fui caminhando, encontrei o búfalo, conheci o Delfino Barbosa, que é um dos criadores mais antigos do estado, que esse ano completa seus 90 anos e quase 50 de criando búfalos. E me apaixonei. Cheguei em casa e disse pro meu marido, vou querer búfalo. Decidi resolver o meu problema. E eu fui dizer para o Expo Inter. E ele diz assim, não, e não falamos mais nisso. Assim, direto? Assim, porque o vizinho da frente tinha búfalos e a gente escuta histórias horríveis, né? Bom, um ano depois, eu vendi as vacas, comprei o primeiro lote de búfalas, que eram 24 fêmeas e um macho. Deu 15 dias, o Delfino me liga e diz, guria, tu tem campo para mais animais, vou te mandar mais uma carga.
Eu digo, Delfino, mas eu não tenho mais dinheiro para comprar. Ele disse, não, tô te mandando e tu me paga quando tu puder. Assim, ele nem me conhecia, né? Ele me conhecia há poucos meses. E eu sou muito grata a ele até hoje. Que foi a partir daí que eu comecei a olhar para o campo de verdade. Não entendia nada de pastagem, não entendia nada de criação de animais. Fui aprendendo passo a passo, né, ao longo aí desses 6 anos. E acho que o búfalo é um negócio muito lucrativo quando comparado ao bovino. E cada vez mais eu vejo que por ter tantos mitos ruins, as pessoas têm muito preconceito. Mas quando elas começam a conhecer e a entender, elas se apaixonam. Porque é muito mais fácil. Eu sigo sem peão na fazenda e eu lido com elas todos os dias. E virou assim... Eu acho que a criação dos búfalos mudou o rumo da minha vida. De uma forma que eu não esperava. E tá cada vez melhor, né? E o que você atribui, assim, as principais diferenças, assim, tu que estava com a produção de bovinos, daí passou para o búfalo, o que são essas diferenças, assim, da produção dentro da porteira? A produção, vamos lá. O búfalo, ele tem um trato gastrointestinal diferente do bovino. Então, o pasto mais grosseiro, por exemplo, a noni, aquelas macegas brabas de campo sujo, onde o bovino não come, ou se come, não ganha peso por ser um pasto grosseiro. O búfalo entra, come e ganha peso. Existem vários estudos por aí, a nível de Brasil e mundo, onde se colocam búfalos e bovinos na mesma situação, mesma pastagem. Existem situações onde o bovino perde peso e o búfalo ganha algumas gramas. Existem situações onde o bovino está ganhando ali 500 gramas e o búfalo 700, 800 na mesma pastagem. Temos a questão do carrapato. A gente, né, a questão de meio ambiente, tudo, a gente sempre fala na comida saudável. E o bovino, tanto o bovino leiteiro quanto o bovino de corte, a gente tem um problema do carrapato, que é uma praga, né? Na década ali de 70, a gente começou a resistência a alguns carrapaticidas e que está cada vez mais difícil. E o búfalo não tem. Ele pode vir a ter, se é uma pastagem muito suja, se não tem manejo. Sim, o búfalo pode ter carrapato, mas não é o habitual dele. Ele tem um couro mais grosso e ele tem um hábito aquático. Então, pelo fato de ele estar dentro da água, ele mata o carrapato e a bicheira do umbigo do terneiro afogados. Então, em 6 anos de búfalos, eu tive já 5 temporadas de nascimentos, eu nunca fui atrás de um terneiro para curar o umbigo. Eu nunca tive bicheira em terneiro. Já vi uma bicheira em búfalas, não fiz nada porque eu sei que ela vai entrar na água e vai morrer. Então, isso é muito doido, porque a economia que a gente tem no não uso do carrapaticida é importante, mas a gente também está falando de uma qualidade de carne e leite que não tem nem poder residual. Claro, não tem por que se preocupar, desses fármacos, né? Então, isso são vantagens. A gente tem a vantagem da precocidade. Eu ainda não consigo terminar animais, e também não é isso que eu quero. Eu tenho as minhas búfalas, as matrizes, eu vendo terneiro desmamado. Mas esse ano eu desmamei um terneiro com 10 meses e 408 quilos. Assim, é campo nativo, eu não tenho pastagem cultivada, é campo nativo. E a búfala junto. E é uma búfala que provavelmente já vai parir por agora. Elas têm um terneiro por ano bem certinho, né? Então, a conta que se faz do bovino é que em 3 anos eles têm 2. Porque ela para em agosto e vai começar a ciclar em janeiro. E a búfala ela vai parar em fevereiro e começa a ciclar em março. Então, o tempo vazio é menor. Então, né, a questão de aproveitamento de pastagem, o carrapato, a precocidade. Nós temos fêmeas muito mais férteis, a gente tem ali o nível de fertilidade em torno de 90%, 92%. E são fêmeas que elas vão até os 25 anos parindo. Então, a tua renovação de rebanho é muito menor. Me corrijam se eu estiver errada, e desculpa aos ouvintes caso eu fale alguma besteira sobre os bovinos,
Mas o que eu sei é que uma vaca bovina, tu vai dar 5, 6 crias e depois tu já tem que descartar ela. A búfala, uma vaca de 25 anos, ela vai ter 23 crias. Pensando que ela falhou ali uma vez ou outra, né? Então, isso me interessou. E o que eu mais gosto nelas, as búfalas, é a facilidade de manejo. São animais que a gente não pode manejar com gritos, com cachorro. Eles odeiam cachorro. E não tem aquela coisa do bovino que se desgarra e cada um vai para um lado e salve-se quem puder. O búfalo anda junto. Por que o búfalo tem isso tão... Porque é totalmente ao contrário do que tu tá dizendo, né? Se perguntar para 10 pessoas, 11 vão dizer, meu Deus, o búfalo é um bicho brabo, que é um horror. Mas eles são. Se eles não forem bem manejados, eles são brabos. A búfala mãe, quando ela recém teve a cria, ela não vai deixar ninguém chegar perto do terneiro. Ela cuida como se fosse uma leoa. Como se fosse uma búfala, na verdade. Ela realmente protege... Eles são muito territorialistas. Eles protegem o território deles. Lá em casa, que sou eu e as minhas filhas que manejamos, são 3 mulheres, elas são acostumadas com as vozes. Entra homem, ficam tudo perturbada. Eu manejo elas a pé, com terneiro ao pé. Também não facilito, né? Claro. Porque são mães. Claro. Todas as mães protegem as crias. Mãe é mãe, né? Mãe é mãe. Às vezes tem umas mães mais loucas que as outras. Em todas as espécies. Então, mas elas não se viram contra a gente. Agora, se outras pessoas entrarem, sim, elas vão se colocar. Porque, na verdade, a minha imagem é associada a um novo piquete com mais comida. Então, eu sou vantajosa para elas. Então, é muito fácil. E essa questão do manejo que tu estava comentando, né? Não gosta de cachorro, não gosta de grito, é bem um contraponto do que a gente vê ainda, cada vez menos, mas ainda muito nas fazendas, né? Que é justamente, a gente começou a falar de bem-estar mais fortemente, aplicar, não é falar, mas aplicar faz pouco tempo. Então, as fazendas, as estâncias ainda são muito fortes, né? A presença de um cachorro aquando, do cara gritando, muitas vezes, né? Tocando aquilo, é um clima de tensão, traz uma tensão para o ambiente, principalmente o manejo de mangueira, né? Sim. Então, isso causa, né, uma situação de defesa ou ataque, e tu pega um animal que tem essa predisposição, ele vai para frente. E junta também, como o búfalo ele não tem essa coisa de necessidade de ir para a mangueira para fazer qualquer tratamento, enfim... acontece muitas pessoas deixam os búfalos meio largados lá. E aí resolvem trazer eles pra mangueira uma vez por ano e olha lá. E aí que mora aquela brincadeira que o pessoal fala, não, os búfalos vêm na mangueira quando eles querem. Sim. Meio por isso, né, também. Porque se não tem esse convívio, né, o bicho também acaba estranhando demais, né? A história do búfalo no Brasil ela é interessante. Eles entraram no Brasil em 1890, lá pelo Pará. Mas ele entrou e ele se difundiu muito. Ilha de Marajó, né? Isso. Ao longo aí da década de 40 até 60, até começarem a olhar leite. Mas para ocupar o vazio pecuário que o bovino não usava. Então, tu tem uma área grande de campo. Aqueles fundões de invernada, onde o bovino não come, e é uma área vazia, sem lucratividade, tu coloca o búfalo e, né, enfim, ele vai ganhar o peso, vai ter as crias e tudo. Só que eram animais pouco manejados. E eu te digo, um zebu, um cavalo, um élifor, qualquer animal pouco manejado, ele não sabe o que espera daquela pessoa. Sim. Né? E geralmente acontece que vai juntar para botar na mangueira, para gritar e ahahá. E aí o animal fica estressado. A gente tem um exemplo que eu acho fantástico, é Carmen Pérez, que trabalha com zebu e tudo a pé. Então, assim, o zebu é brabo, até a Carmen Pérez aparecer e mostrar o manejo do bem-estar animal. E com as entidades, eu comecei a ver também o búfalo, não só o manejo, mas a gente olhar para a questão financeira, que é a produção de comida, né? Tanto carne quanto leite. E hoje eu entendo que não existe produção de proteína sem bem-estar animal. Hoje em dia, quando o agro é tão desvalorizado e atacado, dizendo que nós, produtores, somos malvados e responsáveis por tudo de ruim que acontece, a gente tem que olhar diferente. Sim, a gente, ao longo de muitos anos, e é histórico, a gente não sabia manejar tão bem quanto hoje. O mundo evolui, a pecuária também evoluiu. Então, o simples estresse térmico, que é excesso de calor, né? Por não ter sombra,
principalmente pela falta de sombra, o animal vai comer menos. Ele comendo menos, ele ganha menos peso. Então, é um animal que vai ficar muito tempo em cima de uma pastagem, não vai ganhar peso. Isso reduz a lucratividade do produtor. O que o produtor faz? Planta árvore. Porque ele quer que o animal tenha uma troca boa de calor para produzir bem. Galinhas. Então, nas gaiolas. Bom, mas são animais que Sim, foram... no nível quando se intensifica, né? Essa intensificação, obrigatoriamente, ela vem com essas outras coisas, né? Que não é só... Obviamente, a gente fala muito em nutrição, né? A nutrição é a ponta, mas tu começa a ter que cuidar de outros fatores, né? E, Total. em linha com o que tu tá dizendo, né? Para conseguir dar esse bem-estar, para conseguir dar condições aí para que o animal consiga expressar o máximo possível, né? O seu potencial, né? Isso, e o bem-estar animal, os pilares, é livre de fome, de sede, de medo, de doenças, que possa expressar o seu comportamento. E as pessoas precisam comer. Então, é legal ter, sei lá, um monte de pecuária intensiva. Eu não gosto, eu prefiro a extensiva. Mas, se formos trabalhar com a intensiva, que seja da melhor forma para o animal. E hoje o produtor vê isso, esse retorno acontecendo, em função do sustento, né? O resultado. O resultado vem. O negócio, a gente fala sempre de sustentabilidade, né? E parece que é uma coisa... Se o negócio for sustentável, ele não vai dar resultado. Porque a palavra diz, né? Não se sustenta. E para ele se sustentar, a questão financeira é a última linha que aparece. Mas para te ter produção, para te ter resultado, para te ter indicadores, tem que ter uma série de ações que vão levar a isso, né? Que vão principalmente, nós estamos trabalhando com biologia, com animais, com plantas. Isso aí, os efeitos... O meio tem um efeito muito forte em cima disso aí. Total. Ele tá ligado, né? Se a gente não der condição para o animal estar bem, se alimentar bem, ele não vai produzir. A gente não produzindo, a conta não fecha, ou reduz muito a margem de lucro, né? Então, tudo isso está interligado. O bem-estar faz parte de um bom sistema produtivo. Sim. Esse é o bom negócio, né? E o bem-estar também reflete na qualidade do produto final. Sim. Na carne, no leite, nos ovos. Como que é a aceitação hoje um pouquinho assim, a carne do búfalo vai para onde? Quem é que consome essa carne? Como é que é o rebanho hoje? Dá um pouquinho do número da associação, o número que vocês têm. Vamos lá. Hoje, no estado, o búfalo representa 0,5% do rebanho gaúcho. Nós temos em torno aí de 500 mil animais. Desculpa, 50 mil animais. No estado do Rio Grande do Sul. A nível de Brasil, é um pouquinho maior. A gente representa 1% do rebanho brasileiro. Em torno aí de 3 milhões de búfalos no Brasil, onde 70% está concentrado no norte do país. A carne do búfalo, ela ainda não é valorizada por ser desconhecida. As pessoas associam o búfalo à carne de caça. É uma carne escura. Sim, é uma carne que escurece um pouco mais em contato com o ar, porque ela tem mais ferro. Então, o ferro, em contato com o ar, ele escurece. Não é porque é uma carne que está queimada ou passada. E por muitos anos, a carne do búfalo, o búfalo era vendido para o frigorífico como búfalo, vendido para o mercado como búfalo. O mercado tirava o rótulo de búfalo e vende como carne bovina. Então, todo mundo aqui do Rio Grande já comeu carne de búfalo sem saber, achando que era bovina. Como é que a gente vê a diferença? Em questão de sabor, é muito similar, mas temos a gordura branca. A carne do búfalo, ela tem a gordura branca. A carne do bovino, ela tem uma gordura mais amarelada, porque o búfalo ele sintetiza o caroteno da pastagem em vitamina A. A mesma forma o leite da búfala é branquíssimo. O da vaca, ela tem uns tons amareladinhos, né? Dependendo do nível da gordura. E hoje, com o trabalho que a associação vem fazendo ao longo dos anos, e principalmente agora nos assados de carcaça, que a gente começou em 2022, as pessoas começaram a comer, assim, meio espiada. Vou comer essa carne de caça. Não é carne de caça. Essa carne, né, com gosto mais forte. Não tem gosto mais forte. Comiam e adoravam. Então, aos pouquinhos, esse mercado tá mudando. Eu lembro uma vez que na Expo Inter mesmo eu fiz uma degustação,
tinha um pouco desse preconceito, me lembro, meu pai falava, carne de búfalo, uma vez eu comprei, me deram um pedaço, ela era mais forte, não sei o quê. Só aquela coisa também, né? Animal, geralmente, um animal muito velho, tarará. E uma vez eu fui na Expo Inter e estavam tendo uma degustação ali, falou, experimenta aqui. Eu falei, vou experimentar. Impressionante quanto é bom, não dá pra dizer se tem diferença ou não, sem saber Muito se alguém pouco. colocar. E algumas vezes, até nos supermercados aqui em Porto Alegre, era bem comum encontrar uns anos atrás. Até hoje a gente tá vendo menos. Assim, o Zafari mesmo a gente via direto. Lembra uma vez que a gente comprava, porque normalmente era um pouco mais barato, às vezes, né? Comprava churrasco e tal, colocava no meio. Ninguém sabia de nada. Esse era aquele que tu dava pras visitas? Claro, Tá claro. E a carne era boa, tinha os assados de tiro, os cortes bonitos, assim. Hoje, como é que a gente tem discutido muito aqui essa questão da valorização da carne, né? A campanha da carne gaúcha, tudo isso e vários outros, mas acima de tudo esse entendimento, né, para o consumidor do que ele está comendo, como é que ele está comendo, de onde é que veio a origem da carne. Que trabalhos, assim, onde é que a gente encontra hoje? Tem um mercado específico? Ele está sendo abatido em frigoríficos normalmente? Ele é abatido em diversos frigoríficos aqui no estado. Graças a Deus não temos essa dificuldade, como outros estados têm tido no abate dos búfalos. O frigorífico aqui do estado, o frigorífico para bater o búfalo, ele tem que ter uma pistola diferente. Porque o crânio do búfalo é maior, o osso é mais espesso. Então, precisa de uma pistola com uma pressão e um comprimento diferente. Então, muitos do estado aqui já tem, por sorte. E a questão da aceitação, da venda, nós temos alguns pontos de venda no estado. Começar lá com São Borja, a gente tem o búfalo nobre. Aqui em Viamão, nós temos o búfalo gaúcho. Temos a bufaleira em Venâncio Aires. Temos a família Ferreira, que é de Passo do Sobrado, e temos também a Tribúfalo em São Leopoldo. Esses 5 pontos, eles sempre têm carne de búfalo para venda, todos eles têm Instagram. E a carne do búfalo é muito interessante porque ela é muito mais magra que as outras carnes. Quando se compara a carne do bovino, a gente tem 40% menos colesterol, 55% menos calorias. A gordura que se tem entre a fibra muscular, o búfalo não tem. Ele tem só entre os grupos musculares. Então, é uma carne muito mais magra. É uma carne que depois de tu comeres, tu não fica com aquela sensação de estar estufado. Tu sai leve. Então, é bem interessante a carne do búfalo nesse sentido. E a maioria do pessoal tem a sua marca própria. Quem produz, assim, é meio normal. Porque, diga assim, como é que funciona o mercado? Você vende, é base preço bovino, X% menos. E para realmente ter um mercado diferenciado, o melhor é ter a sua marca própria, aí você mesmo vende. Como é que é um pouco dessa parte do negócio fora da porteira? Assim? No frigorífico, o valor está muito parecido ao valor da vaca. Na questão da venda da carne, eu acredito que muito similar ao preço do bovino. A mesma média ali de preço dos cortes e tudo. E sim, são iniciativas particulares, né? Bem privadas à venda. Nós tínhamos a Cooper Búfalo, que tinha tanto os queijos quanto as carnes que estavam nos mercados, mas infelizmente a Cooper Búfalo acabou já faz alguns anos. Então, essa cooperativa infelizmente não tem mais. Um pouco disso, Mas nós temos a iniciativa privada, né? Que são criadores excelentes que estão fazendo cada um num cantinho aí do Rio Grande do Sul. Como é que fica a questão da... esse trabalho tem sido muito feito, assim, a gente viu esse movimento muito forte da associação, né? Você estava à frente da associação, foi ver o que tem sido, assim, tu falou, a gente está fazendo churrasco inteiro, está participando desses eventos, qual é a ideia da associação? É trazer mais criadores, é chamar essa atenção? Como é que é o trabalho, um pouquinho dos números de criadores aí? Os números de criadores, eles ainda estão muito estáveis, né? Tem alguns, num dos assados, um dos chefes assadores se encantou e comprou um lote de búfalos para o campo dele. Mas eu acho que a associação, ela tem que gerar desejo no produto. Então, assim, nós criamos búfalos. Ok, precisa de assessoria, a gente tem zootecnista, veterinário, a gente tem algumas pessoas para indicar, para ajudar quem está na criação. Mas o mais importante é fazer com que as pessoas queiram comer o produto. Tem que gerar Quando demanda. a gente fala de valorização de produto, o produto não é valorizado se não tiver desejo. Então, a gente assou, se eu não me engano, umas 15, 16 carcaças.
tanto aqui no estado, quanto fora do estado e fora do país. Então, essa demanda, né? Vamos pensar aí que cada carcaça seja comida por 1.000 pessoas, degustada por 1.000 pessoas, a gente está falando de um número super importante e que vai dar um retorno, então, àquelas pessoas que estão vendendo. Já começou essa nova visão para a carne, já começou um pouquinho de demanda a mais na compra da carne, mas isso é um trabalho longo. Né? Então, alguém de Santa Maria, onde é que eu compro? Tem São Borja, tem Porto Alegre. É difícil ainda. Mas não podemos, hoje a gente não pode mais reclamar dessa procura. Ela já é sólida. A associação tem essa missão de divulgar mais, cada vez mais pessoas conhecendo, e aí começa a gerar demanda, e isso, por outro lado, estimula cada vez mais pessoas a entrar na atividade. É um pouco esse é o objetivo grande, né? E o queijo, por exemplo, o leite, ele já está muito bem eu ia falar isso aí estabelecido no mercado mundial. O queijo o leite da búfala, ela tem uma valorização excepcional, inclusive quando comparada ao leite da vaca. Exemplos até tristes de falar aqui, né? O leite da búfala e da vaca já tiveram praticamente o mesmo valor. Hoje nós temos aí um leite de vaca a menos de R$2 para o produtor. E o leite da búfala, ele continua numa média de R$4. Ele vem crescendo em torno de 20 centavos ao ano. Quando o leite da vaca desvalorizou, e muito, acho que em 2022 chegou a 13,20 o litro do leite da vaca. Esse começo do ano foi a 1,80. Então, isso para o produtor, a gente tem fechado diversos tambos por dia. Não tenho os números agora dos tambos de vacas, mas... 50% dos produtores do Rio Grande do Sul reduziram de 2018 para cá. Um pouco mais de 50%. Porque não paga mais a conta. A vaca holandesa, a vaca jersey, elas são muito exigentes. Total, o custo de produção é muito elevado, então uma margem cada vez mais apertada, propriedades pequenas, se baixa muito o preço... O negócio estoura, né? É isso que tem mais. Como que consegue diferenciar isso? Por que o leite tem essa diferenciação e aceitação e na carne não se consegue fazer isso? Ou ainda não se conseguiu? É difícil essa pergunta. O leite, a gente tem algumas características no leite que fazem ele estar em alta, né? A gente tem o leite A2A2. Ele é aquele leite que ele não causa o desconforto gástrico, causado pela proteína do leite, né? Que é a beta-caseína A1, que faz aquele desconforto depois pesado, de ingerido, que fica pesado. Então, nós somos naturalmente A2A2. Ou seja, não se tem esse desconforto ou alergia à proteína que teria no leite bovino. O leite da búfala, ele rende o dobro na hora da produção do queijo. Tem muito mais sólidos. Ele tem mais sólidos no leite, que é basicamente água e sólidos, né? A gordura. Então... eu acho que começou toda a história do queijo na mozzarella italiana, né? Que é um queijo desejado, que tem na Itália. O pessoal começou a entender que a mussarela não é essa que a gente encontra no supermercado. Com cedilha, com 2 S. Com 2 S, desculpa. Não é com cedilha, com 2 S. Mas tem com tudo aí. Então, a mozzarella italiana, que é fantástica, ela virou uma iguaria mundial. Então, quando veio para o Brasil... Um objeto de desejo aí, como tu estava falando, né? De transformar a carne eu ia falar exatamente isso. A burrata, né? Que é aquela esfera maior com um creme de leite dentro. Ela é o queijo mais fotografado mundialmente. Ela está presente em todos os restaurantes, nos melhores restaurantes, e com um custo super elevado. Sim. Porque é um queijo fantástico, então... Delícia, tá louco. São essas características que fizeram o queijo da búfala estar em alta e permanecer em alta. Eu não sei esse número, mas provavelmente 100% da produção deve ir para a produção de queijos. Sim. Porque não se vende leite. Não se vende leite, enfim. Não se vende. E tem esses produtores aqui no Rio Grande do Sul? No Rio Grande do Sul, nós temos 4 produtores, 4 fazendas com leite de búfala, que nós devemos ter aí talvez no máximo 300, 350 búfalas em ordenha no Rio Grande do Sul, que é Rio Pardo, Sentinela do Sul, Gravataí e a Estação Experimental da URGS também está produzindo leite. Não sabia. É em menos volume, mas essas 4 propriedades mandam para o Cronhard, que é o único laticínio gaúcho que produz queijos de búfala.
Interessante. E imagina a produção, porque, lógico, tem o desafio da criação, porque o pessoal fala em leite búfala, fala assim, tá, mas elas já são meio nervosas. Convence ela da leite, né? Mas já botar dentro de uma sala de ordenha pra ser ordenhada, né? Então, se ela já é uma leoa, e em tese precisa do processo da cria, né? Mas tem um pouco desse desafio. E tem a coisa também dela ter que ter não sei como é que chama, o terneiro. Tem propriedades que tem terneiro ao pé. Tem propriedades que não tem. E algumas vezes tem que fazer o uso da ocitocina, que é para baixar o leite, né? Aqui no estado, todas as propriedades têm o terneiro ao pé. E eu fui picada por essa mosquinha, né? Eu comecei a montar um tambo agora lá em casa. Eu imaginei. Eu não tive. Eu tava tranquilo, não sabia mais o que me incomodar, vou abrir um tambo. Vamos achar mais uma sarna pra se coçar. Tá muito calma a coisa. E tu ter o terneiro ao pé é muito interessante pela mastite. Então, deu algum problema, faltou luz, sei lá, não tem gerador, não tem como ordenhar, deixa o terneiro tomar aquele leite, que a búfala não vai dar mastite. Isso também é outra característica, né? O índice de mastite, que é a inflamação na glândula mamária, é muito menor. Questão muscular, questão de pele, tudo, né? A URGS é muito bacana ali, porque eles ordenham 3 dias direto, ficam 4 dias sem ordenhar, ordenha dia sim, dia não, e não aumentou não aumentou o nível de mastite em função desse tipo de ordenha. Já a vaca, tu atrasa o horário da ordenha. É um desafio reprodutivo, tudo pelo nível de produção também, né? Tem um desafio muito grande da vaca, para isso tudo é um sistema muito... Mas com certeza, imaginei, eu brinquei que imaginei porque olhando para o negócio, lucratividade do negócio, como uma fonte, se tem que trabalhar com o terneiro ao pé, se já está num sistema de cria montado, é um passo, né? Porque não tem assim Bom, aí tô eu leigo no negócio, né? Tem raças... Não. Leigo não, tu é consultor, cara. Pra dar palpite no negócio dos outros é o prato cheio. De búfalo, não. De búfalo, lançamento de foguete nuclear, nós estamos dando palpite. Não, mas eu falei leigo na história da búfala por causa das raças, né? Raças específicas para leite, se tem essa transição ou não. Ou o que você tem já é dupla aptidão, por exemplo, né? O búfalo, ele é dupla aptidão. Nós temos 4 raças no Brasil, que é Mediterrâneo, Murra, Jafarabad e Carabao. A Murra é a menor das raças, aí uma fêmea em torno de 450, 550 quilos. Depois Mediterrâneo, depois Jafarabad, em questão de tamanho. E o Carabao, ele tem um par de cromossomos a menos e tem muito no norte. Aqui no sul, sudeste, centro-oeste, a gente praticamente não tem essa raça. Mas todas as raças, elas são tripla aptidão. É leite, carne e tração. Então, é por isso que eu falei, o negócio já está em tese, tem uma procura maior, tem um preço melhor, então é estruturar o modelo de negócio com tambo para que se consolide isso aí também, né? E você não sai do corte, porque daí tem o terneiro que está ao pé ali, então... Na hora do desmame vai embarcar igual, né? E tu tá próxima de um grande centro mercado consumidor, né? Então, tô fazendo aqui pertinho, em Porto Alegre, né? Para quem é zona sul, extremo sul aí de Porto Alegre, né? Então... Tem isso também. Mas essa coisa do custo de produção do búfalo, do estilo de produção do búfalo, isso é muito legal, porque eu falei que eu sou leigo no assunto, mas algumas coisas não. Que é a parte do pastejo mesmo dele, né? Essa capacidade de explorar áreas que normalmente o bovino não explora, até muito foi trazido para cá por causa dos campos grosseiros, assim, campo de massegal, que os bovinos não conseguiam entrar, os búfalos entravam, melhorava aquela condição, conseguia produzir com custo baixíssimo, né? E o legal disso é que até a ciência mostra são o que uma espécie pode oportunizar para outra. Como os bovinos, eles oportunizam para os ovinos, áreas que normalmente o ovino não iria pastejar, o bovino come ali e aquela área fica acessível para o ovino, o búfalo faz a mesma coisa com o bovino. Então, campos mais massegados, eles entram, conseguem comer, limpam aquelas áreas, fica um pasto um pouco mais baixo que o bovino consegue acessar, e aí sim a gente consegue ter esse multi-espécies, assim, né? A gente pensar em otimização produtiva dos campos e tudo, é uma associação muito boa. Você apresenta as 3 espécies, ovinos, bovinos e os bubalinos na produção. Nós temos um criador de Passo Fundo, João Amantino, um querido, e ele tem tambo leiteiro de holandesas. E ele tem, não sei agora o número de animais que ele tem, mas ele trabalha com o sistema Voisin, que é de piquetes, né?
E ele coloca, então, as holandesas para comer o primeiro pastejo, que é o pastejo mais nobre, e atrás vão as búfalas para arrasar o piquete. Então, comem o talo, que as holandesas não comeriam, então entra a búfala atrás para comer o talo e engorda. Sim. E quando ele quer plantar... As búfalas ficam com a carne de pescoço, né? Tipo isso. E quando ele quer plantar, ele deixa as búfalas arrasarem o piquete. Então, assim, fica um piquete menor, com uma densidade alta, né, por área. Então, o pisoteio é grande. Então, vira um barral, ele planta, deixa elas para comer mais, para pisotear mais. E acaba não usando o trator, usa as búfalas. Essa aqui nós vamos deixar passar. Imagina quando ele descobrir que ele não precisa deixar rapar tudo. Que ele pode deixar as duas comerem bem e as duas produzirem muito mais. As duas produzirem mais, aí vai ficar... Tá bem. Deixa eu te perguntar. Esse é para nossa Masterclass lá do dia 20. Vamos. Recomenda para ele a Masterclass. Eu vou querer estar na Masterclass. Masterclass. Da altura de pasto, aí ele vai ver que dá para fazer. O búfalo agora, nos últimos dias, aí para essa questão toda de enchente, ficou super em alta aqui, começou a aparecer para quem tá no sul. Apareceu o búfalo em tudo que era lugar de Porto Alegre. Sim, foi uma loucura. Lá na enchente de setembro, novembro, veio o bicho lá, andou 100 quilômetros dentro do rio. Aí. Isso, de Venâncio Aires parou em Porto Alegre, 140 quilômetros rio abaixo. 140 quilômetros rio abaixo. Tá, e agora nesta aqui deu o búfalo dentro do aeroporto. Só não pegou o voo porque o aeroporto estava fechado. A gente tem um criador aqui da Ilha do Lages, o Oswaldo, que ele tem 400 animais. E ele conseguiu tirar grande parte dos animais antes, mas não deu tempo, as águas subiram muito rapidamente. E em torno de 200 animais foram levados pelas águas. Então, temos vídeos de búfalas em cima de casas, em Canoas, diversos lugares de Canoas, na Freeway, mas teve búfalas ali na frente do aeroporto, na frente do Beira-Rio, no gasômetro, no centro de treinamento do Grêmio, na frente do Barra. Era uma loucura. Então, assim... Nunca se viu tanto búfalo correndo por Porto Alegre. Eu tenho uma foto Foi uma baita divulgação pra... Que horror. Tô brincando. Mas tem uma foto, tem um avião ali na frente do Beira-Rio, tem uma búfala ali embaixo. Pô, né? Ali. Os pescadores conseguiram laçar, usaram aquele gradil ao redor do avião para prender a búfala, enfim. Que loucura. Mas a gente... E por que isso aí? Como é que ela consegue, como é que ela vai... É um bicho d'água? Por que é um bicho d'água? O búfalo ele tem uma capacidade respiratória maior, então o pulmão maior, mais ar dentro, ele consegue boiar com mais facilidade. E ele já é um animal com hábitos aquáticos. Vai lá pro Marajó, metade do ano tá embaixo d'água. Tem muitos criadores no norte que eles soltam os animais na água durante parte do dia e esses animais voltam para um curral de barco. Porque não tem piso para os animais ficar. E o búfalo bota a cabeça embaixo d'água e come a gramínea subaquática. Então ele fica lá 20 segundos, 30 segundos embaixo d'água pastando, sobe, puxa mais um ar. E tipo baleia. Pasteja embaixo d'água. Sim, ele pasteja embaixo d'água. E muito do búfalo, por isso também, é por causa dos parasitas, né? Na África, ele fica muito dentro da água porque dificulta. Às vezes a lama por si só também já ajuda a proteger e por isso ele tem um pouco desses... É como às vezes rinoceronte e outros também que entra um pouco na água, ficam todos embarrados. Embarrados, o barro seca e o barro mata o parasita. Ou não consegue acessar a pele, é mais difícil ainda, né? Tudo... Mas geralmente o parasita acaba morrendo ou no barro, que enrijece, ou afogado mesmo na água. E aí, por essa capacidade pulmonar, a gente vê ele fazendo essas grandes distâncias da água. Agora que veio a água, a correnteza vai embora. E aí é um bicho resistente, rústico. Nesse estresse todo aí ele sobrevive, né? Diferente se fosse bovino já tinha. E como é que foi essa epopeia para trazer de volta esses animais que acharam? Tu até na RBS saiu lá numa, né? Acho que teve ali no gasômetro, tinha alguma coisa No gasômetro saiu... um búfalo que até um bombeiro tirou a camiseta e botou na cara dele, que estava estressado, e é óbvio, né? Claro. Imagina, sei lá quanto tempo na água, um monte de gente ao redor, nenhum bicho sabia o que fazer. E ele ficou lá, quietinho, até o caminhão buscar. Mas nós tivemos a EPTC ajudando os primeiros resgates, quando o caminhão desse criador não conseguia atravessar de Guaíba para cá. Então, os animais eram resgatados pela EPTC e levados para minha propriedade. Aí, quando o caminhão começou a cruzar, a gente encontrava búfalos, o Oswaldo buscava, já ia com o caminhão com cavalos dentro para poder buscar os animais. Porque tem muitas áreas, não tem como embarcar. Sim. Então, vai fazendo como tem. Como pode. Como pode. E muitos desses animais, assim, não encontra mais.
Olha, eu fico pensando ali na Aracruz de Barra do Ribeiro, que é meio caminho, sabe, das águas, que é muita floresta. Acho que vai ter muito búfalo por ali. Que vai ser difícil pegar em função da mata, vão né? Vão ficar Nativos, selvagens, é. nativos, selvagens. Mas, claro, muitos devem ter morrido, né? Porque não é uma água limpa, né? Sim. É uma água que tem casas, que tem carros, que tem muitas Madeira, coisas junto. árvore. Então, são perdas importantes E muita pro coisa aí o produtor. pessoal, muito lugar, abate, conhece, Sim. sabe. Sim, tem muitos lugares que o pessoal acaba batendo, né? Sim. Sim, É. aparece ali, né? Vai embora. E falando um pouco desse trabalho das enchentes, já nós mudando um pouquinho do assunto, além de resgatar os búfalos, tu fez um trabalho muito importante também de voluntariado, né? Fala um pouquinho Das castrações. Das castrações. Então, deu a louca, né? Porque eu fui lá na escola de Itapuã, eu moro em Itapuã já há 14 anos, eu tenho o pé no barro. É a zona extremo sul aqui de Porto Alegre. Extremo sul. E aí eu perguntei lá, né? Na escolinha a gente estava brigando os moradores que foram afetados. O que estão precisando? Comida? Roupa? Não, nada. Tá, mas ajuda a fazer comida? Não precisamos de nada. Como nada? Tem que ter alguma ajuda. Então vai lá na Pet Shop, que a Pet Dream é uma clínica, tem 2 clínicas em Porto Alegre, e eles têm um hotel de cães lá. E eles cederam, então, esse espaço para colocar os cães que estavam, que os donos estavam abrigados na escola, ou que os que foram resgatados. A Cláudia cedeu esse espaço. Bom, vou lá na Pet ajudar. E aí o que tu vê de bicho que foi deixado para trás? Tem aqueles que os proprietários vão todos os dias cuidar, mas tem diversos que sabemos, Itapuã é muito pequena, a gente sabe de quem que era o que aquele bicho. gato preto é daquela pessoa, né? Então a gente sabia os animais que tinham sido abandonados. Bom, vamos começar a castrar, né? Esses que estão abandonados, porque é mais fácil a doação. E a gente começou uma castração louca, foram até agora 165 cães e gatos castrados. Todos que são castrados, eles são imediatamente doados, porque animais castrados as pessoas querem. E também é uma questão de saúde pública. O próximo passo vai ser isso, né? A estimativa é que sejam 13 mil animais em abrigos entre as cidades afetadas. Eu cheguei a escutar 20 mil animais. A gente não tem ideia do número, mas é um número muito alto. Muito alto. Imagina só para cuidar de todos esses bichos, consumo de ração, é absurdo. O que hoje tá um problema. Sim. Porque esses animais estão em abrigos. Esses abrigos têm todo esse custo aí, toda essa estrutura, mão de obra, gente que daqui a pouquinho já não tem mais, já não está tendo, né? Esse voluntariado, e aí o que faz? E o problema é, eu estava olhando até a disseminação de doenças, né? Essas doenças sinomoses. Eu ia te perguntar entre eles, sim. Entre eles, né? O primeiro passo, castração. Isso como Itapuã é pequeno, a gente se conhece, e era um lugar que eu podia atuar em segurança, inclusive segurança jurídica, né? Tô fazendo, tô conseguindo dinheiro para comprar os anestésicos, todo o material. Então, enquanto a gente tiver força, a gente segue nesse projeto. Itapuã sempre foi ponto de despejo de animais. Chega verão, vamos pra praia, tem cachorro largo em Itapuã. Sempre foi esse ponto negativo. A gente tem muitos cães na rua. Sim. Então, enquanto tiver folga, a gente vai fazendo essas ações. Mas, sim, né? Vamos pegar esses... Em Canoas. O vice-presidente da Associação das Cribu, Rafael, ele é responsável pelo Centro de Bem-Estar de Canoas. Eles estão com 1.200 animais. Vamos colocar que metade sejam fêmeas. 600. Se cada uma tiver 3 filhotes, em 2 vezes ao ano, é um número difícil de conter. 600. E a gente está falando aí, né? De sinomose, de parvovirose. Claro, são doenças essas que não passam para os humanos, mas passam entre os animais. E aí tu começa a ter um custo muito mais alto, que antes era só de ração, Sim, com medicações. Então, eu acho que a castração é super importante para controle de natalidade. E se facilita a doação, também é mais um caminho, né? Para que mais pessoas... Claro. Não é. Porque
óbvio que tinha que resgatar, óbvio que tinha que pegar, mas ele agora se tornou um problema, é um problema porque vai ter que ser resolvido, porque ele se criou grandes abrigos que não existiam, né? Sim. Então tem que ter essa manutenção toda desses animais, e aí entra tudo isso. Até o local adequado, né? Porque muitos estão em locais temporários e tu tem todo o entorno, né? Tu tem as casas, as cidades. Isso tudo vai precisar um pouco de política pública aí também para adequar. Organizar. E a gente vê que muitos cães que estão em abrigos hoje são cães que eram da comunidade. Não eram de uma pessoa. Então, nessa rua tem 5 cachorros que todo mundo dá um pouquinho de comida, mas não é de ninguém. Total. Sim. E aí, Então, esses cachorros aí não... Tem muitos cães de rua, E muitos. tem aquilo que tu falou também, tem gente que já, nem dava muita bola, já não faz questão. Sim. Eu vi umas iniciativas legais que é o pessoal usando a inteligência artificial, né? Que você pode, por exemplo, porque nos abrigos nem sabe o nome do cachorro, de onde veio, enfim. E aí você pegava uma foto do cachorro, entra no site, não sei até, depois a gente pode procurar para colocar. Coloca a foto do cão que você tinha, e aí ele, por IA, ele tenta localizar fotos, porque tem um cadastro desses cachorros, para tentar linkar aquela foto com a foto de um animal parecido que está no abrigo. Para conseguir mais ou menos, apareceu 4, 5 opções. Será que são esses algum desses aí é o meu cachorro? Bem legal a iniciativa. Porque como é que você localiza entre 10, 15 mil animais o teu cachorro lá? Branco e preto, putz. O caramelo. Todos são caramelos. Bem legal. Podemos mudar de assunto? Vai. Vou falar outra. Falar um pouco da tua rotina, porque uma das coisas que a gente vinha conversando até no carro, vindo pra cá, né? Tem muitos produtores que querem fazer mais, que querem, por exemplo, valorizar o seu produto, acham que o preço não é isso, não é aquilo, só que tocam o seu negócio dentro de casa e não vê a mínima possibilidade de fazer isso. Fazer outras coisas fora da porteira. E a gente olhou pelas coisas que você faz, tudo, até quando a gente estava conversando, né, de organizar o horário para gravar, falou assim, não, peraí, eu tenho tal horário que eu tenho que deixar as filhas na escola, tem um horário que eu tenho que buscar e tal. Então, como é que é a tua organização e como é que você dispôs a fazer isso? Porque tem que ter um pouco de organização, óbvio, né, mas também de vontade de fazer além daquilo que é o cuidar da minha casa, só do meu campo. Tem organização, mas também não tem, né? Então, assim... É um caos organizado. É um caos organizado. Minhas filhas não têm rotina, por exemplo. Assim, tem, mas não tem, né? São umas rotinas... a gente mora na fazenda, elas estudam em Porto Alegre, é uma hora para ir, é uma hora para voltar. Então, isso é fato. Ninguém falta aula porque não tá afim de... Porque é longe, né? Tem equitação, tem velas, tem as atividades delas. Então, eu e o Henrique, a gente sempre se organiza para fazer. E quando um tá em casa, toca o restaurante, né? Então... Hoje em dia, a tecnologia facilita tudo. Eu estou em Porto Alegre, estou com o computador aberto, eu faço da parte administrativa. De manhã, eu acordo e vou pro campo. Que é aquela coisa assim... acorda e malha e o treino tá pago, né? Eu acordo, tenho que trocar elas de piquete. Aí eu posso começar o dia, porque eu também trabalho com o Voisin. Então, troquei de piquete, tô liberada para fazer o que eu quiser, né? Então, entram... a escola das crianças, a veterinária. Então, tem dias que eu fico só operando. Quando o Henrique vem para Porto Alegre, eu tenho esse tempo livre para cirurgias. Mas a gente tenta, assim, não olhar muito, botar na ponta do lápis essa loucura, senão tu para, né? Sim. Tem que ter um pouco de desprendimento, mas tem que ter essa iniciativa também. Mas eu acho demais, assim, quem consegue fazer isso, porque é muito... eu entendo a dificuldade de todos que estão tocando seus negócios, né? O desprendimento disso, mas é deixar um pouco de lado, falar assim, tem uma causa maior que eu preciso, lógico, tem o meu negócio tá envolvido, mas eu não vou ficar só aqui reclamando, eu vou pra frente também tomar atitude e ajudar a resolver. Tem mais pessoas nessa frente, né? Sim. E eu também vou fazer isso. Sim, eu acho que isso é muito particular de cada pessoa, né? Tem aquelas que vem a nós o vosso reino e serão assim para sempre e faz parte, então a gente já tá trabalhando por elas e tá tudo bem. Mas eu sempre fui muito inquieta. Então, eu tô em casa, matar... Não, nós nem percebemos aqui na conversa que ela é... Aquela coisa, tu vai no cinema, eu não consigo ficar... Não, sabe? Tá parada, é ruim isso pra mim. Televisão, tu vê? Não vejo, quando eu consigo olhar, assim, eu durmo. Então, eu gosto de estar, né... a associação, as associações, essa parte do voluntariado que eu tô adorando. Mas nas duas frentes, tanto no voluntário quanto nas associações, tu começa a entender o porquê tu faz as coisas. Então, a questão das associações.
Quando tu entende que o produtor rural bota comida na mesa das pessoas, e eu, mesmo formada em veterinária, não tinha essa percepção até começar a criar e comer o meu produto. Então, quando tu entende o valor disso, isso vira a tua bandeira. E parte as minhas filhas fizeram compreender quando a gente começa a dizer que o ovo vem da galinha, o leite vem da teta da vaca, e tu mostrar a importância. Daí tu começa a conversar com outras crianças e elas não sabem mais de onde vem o alimento. O leite vem da caixinha do mercado, da bandejinha, né? E isso dói. Então entra uma parte de produtora e mãe, onde, não, para aí. Uma das filhas começou a ter vergonha de dizer que morava na fazenda. Ai, mãe, eu sou a única da escola que mora no campo. E digo, filha, tu é a única da escola que bota comida para todo mundo comer. Então, isso é lindo. Tu saber que esse café, que esse biscoito de polvilho, que a nossa roupa, tudo vem do agro e depende do tempo. Tu começa a ter um outro olhar para a produção rural que eu acho encantador. É um olhar mais humano. E a parte do voluntariado... E ela hoje? Como é que é depois disso na escola? Ela... Aí tem a briga das boiadeiras, né? Que uma colega foi de chapéu, disse que era boiadeira. Ela disse, tu não é boiadeira. Eu que moro na fazenda. E lido com os bichos todo dia, tu não é. Ah, mas tu não usa chapéu, só porque é brega, sabe? Então, hoje elas gostam disso. Uma quer ser veterinária, a outra ainda não sabe. Mas quando tu traz essa importância sutil, verdadeira para os filhos... Eu acho que passa uma percepção diferente, que elas não são umas colonas, com todo respeito à palavra, né? Mas é aquela coisa mais do olhar daquela pessoa que, sei lá, tem Sim, não é mais o Jeca Tatu. Não é o Chico Bento. Isso, que era né? Elas são produtoras rurais. E isso é lindo. Né? É uma profissão muito nobre, o produtor rural. Que é quem faça chuva, faça sol, em qualquer evento climático, é ele que está... botando o alimento na mesa do produtor. E indiferente de vegano, carnívoro ou não, é o mesmo produtor que está à frente desse negócio que é tão suscetível às forças da natureza, né? Tu ia falar um pouco do voluntariado ali também. E o voluntariado é não só a questão de salvar o animal, que é fantástico, né? Tirar aquele animal molhado, deixar ele quentinho, deixar ele acolhido... Mas as pessoas que estão ao redor. Tem um senhorzinho lá de Itapuã que tem 19 gatos na casa. Eu castrei 16, porque tinham 3 fêmeas ainda muito filhotinhas para castrar. Sem custo nenhum. Era um senhorzinho que não teria condições para fazer. E era um senhorzinho que ele ia juntando os gatos que iam abandonando. Não era uma opção dele. Mas fazia por cuidar. Então, é um senhor que divide a comida dele com 19 gatos. Então... esse retorno humano é bacana de ter. Né? De tu ver a pessoa realizada, que ele tá lá doando tudo que ele tem para recolher esses animais, que seguiam se multiplicando. Daqui a pouquinho, tá tudo castrado, os da rua estão castrados, o do vizinho da frente está castrado. E a gente não tá falando de pessoas com poder aquisitivo. São pessoas muito simples, que não vão ter essa ajuda, que não tem esse dinheiro, por mais que existam aí castrações a baixo custo, não tem. Ainda tem todo um cuidado pós, né? Uma castração a baixo custo, muitas vezes, é o dinheiro que ele tem para comer na semana. Sim. Então, isso é um trabalho bacana, sabe? Ver os animais da rua mesmo, castrados, é um alívio para todos, porque a gente sabe que não vão estar aumentando. E aí, voltando, né, tu falou, né, dessa questão desse doar, né, e aí tu vê as associações que tá fazendo, sempre tem isso, né, a gente acompanha e faz alguns trabalhos para algumas associações aí, e a gente vê que sempre tem um que o outro que vai puxar a frente, e tem outros que estão ali porque estão, e esse cara que puxa a frente é o cara que está no voluntariado, é o cara que faz, é o muito de fazer, né, tem essa doação, e a gente tá passando muito por esse momento, né, entendendo isso, que isso é importante, né? Acho que é algo mais, que às vezes a gente é só com essa questão de trabalho, olhar o trabalho, mas alguém em algum momento tem que se desprender, porque senão as coisas não vão acontecer, né? E nessa enchente foi lindo, né? Agora o Brasil vai saber por que o gaúcho sabe cantar o seu hino, né? O que as pessoas fizeram foi surreal de lindo, sabe?
E eu acho que é isso, assim, é nesses desastres que a gente vê quem é quem, né? Ah, não sei fazer nada. Bom, mas vou servir a marmita, vou organizar as roupas, qualquer ação foi muito importante, de todos aqueles que se doaram, né? Sim, sem dúvida. E vivenciar isso que é uma coisa louca, né? Participar e tudo. Tem muita gente que me mandou doações, enfim, mas o estar aqui, sei lá, às vezes com umas sacolas ou... É um negócio... É muito prazeroso para quem contribui, né? Quem pode fazer alguma coisa. Então isso é muito legal. Todo mundo ganha no processo, né? Quem está sendo ajudado e quem também está ajudando. E a partir do trabalho, né? A gente tem falado muito isso e entendido que tem que... Agora é bola para frente, cabeça para frente, né? E é o trabalho que vai tirar de qualquer... Sempre tirou, né? E é o que vai tirar de qualquer situação ruim, vai fazer as coisas acontecerem. E a gente está nesse momento de retomada como um todo, de puxar e tem uma caminhada longa, a gente sabe que tem bastante, não se sabe ainda o quanto, mas é só com trabalho, é tocando, é fazendo as coisas acontecendo. A reconstrução vem do trabalho, né? E ela passa muito a gente tem um papel fundamental nisso. Eu falo a gente do campo e do agro como um todo, nós temos um papel fundamental nesta reconstrução aí do Rio Grande do Sul como um todo. Não, a gente fala Rio Grande, mas o Brasil como um todo vem muito em cima disso. E a gente tem um papel fundamental nisso aí para fazer essa cadeia continuar girando, porque é de lá que sai, é lá que o cara compra, tô olhando o tratorzinho aqui, né? Vai mexer no tratorzinho, que é o cara que está aqui, trabalhando aqui na região metropolitana, é o que gira todo esse entorno, né? Então, a cadeia toda precisa muito desse nosso trabalho aí de fazer andar, né? Sim. Nós estamos indo pro final, né? Eu queria só que tu falasse um pouquinho do restaurante lá, como é que funciona, como é que é a região que tem mais essa atividade? Tem mais essa. O que falou rapidinho do restaurante aí. O restaurante se chama Butiá, ele fica em Itapuã. Ele já existe já há 11 anos. E a gente começou com uma vizinha. Meu marido ele morou 8 anos na Alemanha e 11 anos em São Paulo. Então ele veio com uma visão muito diferente para nossa Itapuã. E era de abrir esse restaurante isolado, né? Que na Europa é muito comum, aqui não é tanto. E começamos com uma vizinha, fazendo kit com salada, e foi indo. Hoje nós estamos com uma equipe nova na cozinha, que está muito bacana. O Butiá, ele trabalha com almoço, piqueniques e hambúrgueres aos finais de semana. Geralmente tem um show de jazz ou um DJ tocando ao pôr do sol, assim, para aclimatar. E uma das partes do Leite da Búfala é pensando também no negócio, né? Aquela coisa assim que conectou a produção com a entrega. Sim, total. E o Butiá é muito prazeroso, assim. Eu amo muito estar lá, porque nós contratamos gente de Itapuã sempre. A gente gera muito emprego. E é um pessoal que sai da escola, os nossos garçons. É um trabalho social bacana. Eles saem da escola, muitas vezes crus, para um novo emprego. E o tempo que eles estão ali com a gente, eles vão tendo um conhecimento tão bom que eles saem prontos para um novo emprego. Eu digo, ninguém aqui de Itapuã, essa galerinha jovem, vai ser garçom a vida inteira. Usem o Butiá como um aprendizado para irem enquanto está fazendo uma faculdade, enfim. Então, a gente acaba juntando, fazendo uma grande família lá. Os funcionários que trabalhavam para mim há 11 anos atrás, até hoje a gente fala, é muito gostoso esse lado. E a comida também é maravilhosa. Claro, não, e essa coisa dentro da cidade de Porto Alegre, né? Poder sair um pouco dessa... Sem precisar se deslocar muito e tal. E às vezes o pessoal tem muito costume de ir pra Serra, né? E sim, daqui do lado. É 1 hora de Porto Alegre, de frente pro Rio Guaíba, tem um pôr do sol lindo. Então, é muito bom. As reservas são sempre pelo nosso site, que é o butiá.com. Às vezes a pessoa não entende do telefone. Tô dirigindo, não consigo fazer reserva. Não dá. Mas então pode fazer. Não, a gente só tem uma secretária ali, sabe? É só entrar ali no site, butiá.com e reservar. Em breve com um burrata de búfala produzida. Muito em breve. No programação ano que vem já tá ordenhando. Que massa. Farm to Table ali o pessoal pode conhecer direto. Que massa. Entra, vê as búfalas. Eu quero fazer uma parte de ordenha com visitação. Acho principalmente para as crianças. Elas reconectarem, né? Conhecer o que elas comem.
Total. Tem aqui a Casa das Pedras, né? Que tem em Bento ali, que é das ovelhas. A Casa das Ovelhas é muito legal. Maravilhoso. É espetacular. Meu pai tem ovelha, né? E ele ficou aquela coisa, não vou entrar. Eu falei, não, vamos entrar lá. Não, lógico, você paga pra entrar, mas eu produzo em casa, vou dar mamar, não vou. Mas como negócio, como escola, como aprendizado, Sim. é uma aula, né? Uma aula de empreendedorismo, de ensino, de propósito, muito legal. De meio ambiente, que é tão falado, né? Bacana ter aqui com as búfalas, né? Com uma espécie Sim. diferente, não é aquela coisa, aquele bichinho fofinho. Todo... É fofinho, super fofinho. meio bruto, é muito né? fofinho. Meio bruto, mas Eles são muito sentimentais, tá? Sim. São. Sim, se tu der uma tocada, vem. Tá joia. Beleza? Isso aí, cara. Boa conversa. Ótimo. Muito Gostamos obrigada. bastante de estar aí, né? Em breve, né? Vamos provar esse búfalo inteiro aí, né? Vamos participar dessa. Tomara que saia, a gente estava conversando antes, né? A gente está próximo aí de uma Expo Inter, onde tem bastante movimento. Sim. A gente sabe que está tudo muito aí, mas vamos ver o quando isso sai, se sai. Ó, o Thiago. Thiago, colocaram a foto na tela aqui, ó. Na beira Nossa do produção rio. é espetáculo, né? Só da ProHub aí no... A Expo Inter ainda a gente não sabe se vai acontecer. Eu espero muito que aconteça. Aí eu já vi comentários de, como vai ter uma festa no meio do desastre? Eu digo, não é uma festa. A gente também tem então um outro olhar que o produtor rural que está produzindo comida está lá expondo. Vamos para a agricultura familiar. Quantos não foram prejudicados e dependem de feiras para vender a geleia, o salame, o queijo, a charcutaria, a cachaça, o mel. Eles esperam por essa... Sim, são feiras de negócio acima de tudo. São feiras de negócio. Onde, às vezes, é a única oportunidade que as pessoas têm, os produtores têm, de mostrar o seu negócio, porque dali saem contatos, né? Sim. Muitos negócios são realizados depois, encontrar clientes, tudo. A Expo Inter gera muito emprego. A Farsul fez um levantamento ano passado que na pré-Expo Inter, na montagem da Expo Inter, foram 15 mil empregos. Sim. Não é 1, 2, 3, não é aquele produtor rural que quer beber cerveja e dar risada, não. É uma geração de emprego e de renda, uma vez que o agronegócio move o país. Então, nada mais é do que continuar gerando essa renda e gerando empregos. Esse emprego local de uma região que foi... Toda a hotelaria, todos os restaurantes, a venda, o comércio, tudo isso que movimenta... E as indústrias, né? Que é um mercado bilionário dentro da Expo Inter, né? Sim. Então, assim, os tratores também foram afetados. Tem lojas de tratores aqui em Eldorado, Guaíba. Sim. Eles precisam retomar. mas vender tratores... Sim, olha quantos empregos que tem nessa venda, né? Esse outro olhar não é só festa. Também é festa, mas o motivo da Expo Inter é geração de comércio. É negócio. Fazer negócio. Tomara que tenha, vamos trabalhar para isso. Degustar o búfalo, né? A carne do búfalo. Quem for na Expo Inter, se tivermos Expo Inter, vai ter novamente a Casa do Búfalo, mais a outra Sara, né? Tem um restaurante, eu abri a Casa do Búfalo para vender queijo e carne de búfalo durante a Expo Inter. E todo mundo falava, mas onde é que eu como? Agora tem ali para comer. Ótimo. E vamos ver as nossas bufalinhas, se tivermos a feira, para ver como são queridas. E vamos pegar um pôr do sol no Butiá também. Vamos. Isso aí. Beleza? Obrigado, Desirê, foi ótimo. Agradecer a vocês que estiveram com a gente até agora, também os nossos parceiros aí, a CIA Brasil, a ZT Sementes, Sanisteba, MT Soluções Agropecuárias, Agrocampo Jordani, Premix. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, @Pé-no-Barra-Podcast, também os nossos perfis sociais, Armindo Bart, BP Quadros. Importantíssimo que vocês nos sigam. Um grande abraço e até o próximo Pé no Barra Podcast. Valeu! Masterclass. É verdade. E lembrem da Masterclass dia 25 de junho. Espero vocês. Um abraço.